Esses dias eu tava reassistindo uns episódios de Ben 10 e, cara, eu comecei a relembrar da minha infância. Eu já quero deixar bem claro que eu não me considero um cara das antigas, de forma alguma, até porque eu nasci em 2003 e tenho só 22 anos. Uou, contas matemáticas. Mas o que me fez despertar memórias daquela época foi a facilidade que a internet trouxe para os dias de hoje. Se você tiver a mesma idade que eu, você provavelmente vai concordar comigo, e se você for mais velho, aí você vai saber disso melhor do que ninguém. O fato é que hoje a gente tem mais acesso a coisas como informação e até mesmo o entretenimento. Se vocês me permitem, eu gostaria de exemplificar as coisas. Vamos supor que, hipoteticamente, você abra o seu Opera GX e pesquise assistir todos os episódios de My Little Pony dublado. Provavelmente você vai encontrar pelo menos um serviço de streaming onde você vai poder assistir todos os episódios compilados em 1080p 60 fps. E caso você não queira o serviço de streaming, você ainda pode acessar sites de, procedência duvidosa. Mas só que antes, para você poder assistir as coisas, ter acesso a entretenimento, tipo, para você poder assistir determinado desenho, você tinha que saber o horário em que aquilo fosse passar para que você pudesse se programar para aquilo. E ainda torcer para quando você fosse, enfim, assistir o seu tão esperado desenho, já não tivesse ninguém na sala te impossibilitando de ter uma infância feliz. Isso se tratando da TV aberta. Em alguns casos, como é o caso de Ben 10, você precisava ter acesso à TV a cabo, porque o Ben 10 ele só era transmitido pela Cartoon Network. Eu gostaria de comentar a forma como eu conheci o desenho, até porque naquela época eu devia ter mais ou menos uns 5 anos e não fazia nem ideia do que era TV a cabo. Um dia, do nada, a minha mãe spawna um DVD escrito Ben 10 a canetinha Bic, me entrega aquele negócio e fala assim: ó, isso aqui é desenho, você não curte desenho? Então assiste essa parada aí e para de me encher o saco, moro? Porra, meu. Ela não falou desse jeito, mas foi basicamente essa mensagem. Então eu peguei aquele disco e coloquei no DVD que a gente tinha na época, mas mal sabia eu que o que eu estava prestes a ver mudaria não só a minha infância, mas o que estava gravado naquele disco eu também iria levar pro resto da minha vida. Nossa, a influência que os desenhos faz na vida das pessoas, cara, olha que coisa bacana, meu. A partir do momento que eu dei play e o vídeo começou a rodar, as primeiras imagens que apareceram na tela de cara já me chamaram a atenção. O desenho começava no espaço com uma perseguição de naves espaciais, e até aquele momento eu não tinha visto nada de ficção científica. É claro que por influência do prezinho eu já sabia que a Terra era um planeta e que esse planeta fazia parte de um sistema solar, mas até então eu nunca tinha visto nenhuma representação audiovisual do espaço, então aquilo era completamente novo para mim. Durante a perseguição, a cena corta para o interior de uma das naves. Algo que me parecia um robô mexia em algum sistema super tecnológico, até que por trás dele surge um homem, bicho, polvo, tudo bizarro, e a coisa mais marcante que eu consigo me lembrar é que ele dizia a seguinte frase: "O Omnitrix será meu." Naquele momento, dúvidas se formaram na minha cabeça. A primeira delas: o que é esse bicho? E a segunda: o que diabos é um Omnitrix? Logo em seguida começa uma das aberturas mais fodas e nostálgicas que eu já vi na minha vida, assim, digna de ser a música tema da infância de qualquer pangarezinho da época, tá ligado? Porque, pô, mano, a abertura é muito foda, não tem como, velho.
Então, depois dessa primeira impressão de explodir a cabeça, eu fui cada vez mais adentrando aquele universo. E é aqui que eu gostaria de conversar com vocês sobre o que torna esse desenho tão especial, tá ligado? Eu acho interessante a gente partir pela premissa. Um garoto que está de férias com seu avô e sua prima acaba encontrando um relógio alienígena que por acidente gruda em seu pulso, lhe dando o poder de se transformar em 10 tipos de aliens diferentes. É simples, né? Mas é aquele tipo de ideia genial que fica marcada na mente de uma criança, tá ligado? Porque mistura imaginação com coisas da realidade em que vivemos. Esse é o ponto. Tipo, aquilo não era só um relógio mágico. O Omnitrix, ele tinha limitações, ele tinha tempo de uso, ele tinha aliens com habilidades diferentes. Então o moleque, ele precisava pensar antes de sair apertando qualquer botão. E o mais louco é que, apesar do desenho ser episódico, com histórias fechadas por episódio, o desenho, ele tinha toda uma cronologia. Então as coisas, elas iam se desenvolvendo ao decorrer da história. O estilo visual também era uma coisa que me chamava atenção, porque era diferente dos cartoons clássicos. O desenho, ele tinha uma vibe mais sombria, mais dinâmica, entendeu? E isso tem um motivo. Na primeira década dos anos 2000, os animes estavam meio que dominando o ocidente. Então, naquela época, a gente tinha vários animes aí bombando o coração da molecada, como Naruto, a gente tinha Dragon Ball, a gente tinha Pokémon, a gente tinha Bleach. Porra, a japonesada tava aí, a galera do Camboyá tava hypando a criançada, entendeu? E os americanos, que não são bobos nem nada, também começaram a bicar dessa fonte. E é aí que entra essa leva de desenhos com uma narrativa contínua, com cenas de ação mais detalhadas, com uma vibe mais sombria e até um drama mais dramático. Como exemplo, a gente tem aquela famosa e aclamada série clássica dos Jovens Titãs, que é foda, e se você me falar que não é foda, aí nós já vai ter um impasse, porque é brabo demais, mano. Puta que o pariu, nossa, Jovens Titãs, T-I-E-N-T-I-T-N-S, Teen Titans. Nós só não fala let's go, porque daí já dá pra confundir com o reboot. A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Mas o que tornava Ben 10 diferenciado era a forma como o desenho mergulhava na ficção científica. Então, ali naquele universo, os aliens, eles tinham uma espécie, tinha um planeta de origem, tinha toda uma lógica por trás das coisas que iam acontecendo. Então era como se você estivesse estudando o universo inteiro, tá ligado? E isso causava uma certa imersão no desenho, porque é como que eu falei, era um universo inteiro, não era só a trama, os personagens principais, as coisas, elas iam se desenvolvendo, ia tendo toda uma coisa ali que complementava o negócio, meu, e deixava tudo mais da hora. Então o que eu quero dizer é que você se sentia parte de algo maior. Mas tem uma coisa que pra mim deixa tudo isso ainda mais especial, porque por mais que o desenho tivesse toda uma cronologia, o fato é que a gente não assistia os episódios em ordem, até porque, pô, era Cartoon Network, tá ligado? Era TV, mano. Então, tipo, pô, se você não tivesse ali no momento certo, na hora certa, já era. Você perdeu o episódio, não tem o que fazer, entendeu? Não tem como você pegar e voltar o negócio. Pô, só se pegasse e deixasse o negócio gravando, mas, pô, fala um negócio, esse gravador aí de coisas da TV, me fala, quem que tinha esse negócio? Eu nunca nem vi esse negócio na minha frente, não sei nem como que essa porra funcionava, essa coisa aí do tempo arcaico. Mas, por incrível que pareça, isso não estragava a experiência. Pelo contrário, eu tenho uma memória da minha infância em que eu tava na casa da minha avó, sozinho na sala. E, pô, a gente tava tendo um daqueles almoços de família que quando você é criança é uma coisa super legal, mas depois que você cresce vira só um tédio.
E nossa, eu só quero ir pra casa, dormir um pouquinho, mas tudo bem, vamos continuar. Já era fim de tarde. O céu nublado e os sons de trovão indicavam que uma chuva estava a caminho. Um vento forte e gelado entrava pela porta e pela janela. E lá estava eu, sentado no sofá com um geladinho na mão, assistindo Scooby-Doo Mistério S.A., sabendo que logo em seguida passariam 4 episódios seguidos de Ben 10 e que eu poderia assistir todos, meu irmão. Eu sei que parece uma coisa simples, mas é aí que tá ligado? Eu gosto dessa lembrança porque ela me traz um sentimento de felicidade. É como se naquele dia o universo tivesse se alinhado e tudo estivesse perfeito da forma como tudo deveria estar. De um jeito que eu sentia no fundo do meu coração que aquele era um dia especial e que eu me lembraria daquele momento pelo resto da minha vida. E é por isso que essa lembrança ficou comigo até hoje, porque não era só sobre assistir um desenho, era sobre o momento em si. Aquela tarde, aquele vento forte, a chuva, caminho, tudo fazia parte da experiência. Mas com o tempo, as coisas mudam. A forma como a gente consome esse tipo de conteúdo também muda. E é aí que entra a conversa que eu queria ter para encerrar esse vídeo. O streaming não é uma coisa ruim. Pelo contrário, o streaming ele é um dos maiores avanços tecnológicos do nosso tempo, porque hoje a gente pode ter acesso a tudo da forma que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, aonde a gente quiser, entendeu? Isso o streaming proporciona pra gente. E é uma coisa incrível, não tem como você contestar, você pode assistir um vídeo no YouTube enquanto você tá cagando, tá ligado? Olha que coisa maravilhosa, enquanto você defeca, você assiste uma merda audiovisual. Olha que coisa incrível, cara. Inclusive, foi graças ao streaming que eu pude reassistir todos os episódios de Ben 10 na ordem certa, do começo ao fim. E só assim eu pude analisar o desenho de forma mais técnica. Então, hoje com o streaming a gente tem mais facilidade de perceber melhor os detalhes, entender os personagens, a narrativa, a construção do universo. E eu me perdi aqui no roteiro, cara. Cadê aqui a construção do universo? Então foi o streaming que me permitiu fazer esse vídeo. Mas o ponto que eu queria trazer com tudo isso é que mesmo com todas essas facilidades, o streaming não vai te dar a infância que eu tive. Porque naquela época o simples fato de assistir um desenho era como uma pequena conquista, tá ligado? Porque como eu falei, muitas coisas podiam acontecer te impossibilitando de assistir o seu programinha ali. Podia ter alguém na sala, não sei, alguém podia... não sei, tá ligado? Você podia olhar pro céu, tá um porco voando, sei lá, o mundo é aleatório, tá ligado? Muitas coisas podem acontecer, você tem imaginação, imagina o que poderia acontecer, você quer tudo mastigado? Você quer que eu venha aqui e fale o que você deveria imaginar? Agora os caras querem que eu pegue, eu tenho que imaginar pros caras também, vá tomar no cu, né? Então talvez seja por isso que Ben 10 tenha ficado na minha memória de uma forma especial, tá ligado? Não só pelo desenho em si, mas pelos momentos em que ele apareceu pra mim, do jeito certo, na hora certa. Então é por isso que até hoje, quando eu escuto aquela abertura super foda, eu só volto a ser um molequinho de 5, 6 anos com geladinho na mão, sabendo que eu vou ter 4 episódios de Ben 10 pela frente. Isso é um sentimento do caralho, é aquela nostalgia da hora, tá ligado? Aquela nostalgia que você fala,
Puta que o pariu, que bagulho foda, meu irmão. Nossa senhora, por que o tempo não volta? Ai, naquela época, cara, era tudo tão legal. Agora é só sofrimento. Agora é só desilusões. Agora é só ódio que eu sinto de todo o universo. Cara, eu gostaria de voltar a ser uma criança pura, meu. Mas infelizmente eu não tenho uma máquina do tempo. E mesmo se eu tivesse, eu sei que não seria possível. É foda. É foda. Então o objetivo desse vídeo não é falar que o streaming é uma coisa ruim que estraga a infância das pessoas. Pelo contrário, esse vídeo é o relato de uma pessoa da última geração que cresceu assistindo desenhos que eram transmitidos somente pela TV. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com a mensagem de que quando a gente for analisar alguma obra, que a gente olhe além dos termos técnicos, como premissa, enredo, personagens e blá blá blá, e que a gente olhe também o contexto em que aquelas obras surgiram e como elas chegavam até as pessoas, porque a partir daí a gente vai ter uma dimensão maior do que aquilo representa. Entendeu aonde que eu tô querendo chegar? É aí mesmo que eu tô querendo chegar. No seu cozinho. Nossa, que isso, cara. Mano, do nada o nível desce. Mano, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí para que mais dos meus vídeos sejam recomendados para você. E também considere se inscrever no canal, porque daí você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui, cara. Eu tô aqui, enquanto eu tô gravando o vídeo aqui, a minha mãe deve estar fazendo alguma coisa lá na cozinha, porque tá vindo um cheiro aqui, cara, e tá me dando fome, entendeu? Então eu vou acabar logo esse vídeo e vou lá ver o que ela tá fazendo, porque, pô, o cheiro tá bom, cara. Que isso? Eu vim ver o que era aqui, mano. Era logo um nuggets, velho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Feito na air fryer.